Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre os 5 obstáculos mais comuns que a gente enfrenta quando estamos tentando mudar um padrão de comportamento. É muito simples eu chegar para você e falar, olha, seja positivo, porque se você for positivo, você vai encarar a vida de outra forma. Fica muito simples eu falar isso, mas eu sei que esse processo não é fácil. A gente tem modelagens desde a infância, desde a nossa primeira criação, a gente modela as primeiras pessoas com quem a gente se relaciona, então são os nossos pais. E nesta modelagem, nesse seguir exemplos, a gente vai criar definições, vai criar experiências, e essas definições e experiências vão ditar os nossos padrões de pensamentos no futuro. Então, se você que está assistindo esse vídeo está numa fase muito negativa, está numa fase desconfortável para você, eu acho que antes de mais nada é preciso ter a vontade de mudar. E eu sei que esse processo não é fácil. Não vai ser também um simples remédio que vai mudar isso. E eu sempre falo para meus pacientes, mude o padrão de pensamento. Não adianta tomar um remedinho e esse remedinho funcionar como uma pílula mágica que vai transformar toda a sua vida. O resultado da nossa vida tem a ver aqui com os nossos pensamentos. Então, os 5 obstáculos que nós enfrentamos para fazer esse processo de mudança, quais são? Primeiro deles é o tempo. Como citei agora no começo, é muito fácil falar para você ser simplesmente uma pessoa positiva. Leva tempo para a gente mudar um padrão de pensamento. Então insista, entenda que é um processo e você vai ter recaídas no caminho. Nesse processo você vai ter recaídas e isso é normal. Leva tempo para mudar um padrão, leva tempo para mudar um hábito. Geralmente, o tempo mínimo para você se habituar com essa mudança é em torno de 20 a 30 dias, mas vale muito a pena. Eu sempre tive o hábito, já comentei isso em vídeos anteriores, de escrever diários. E eu já tive um padrão muito negativo de pensamento. Eu acho que não é à toa que eu escolhi a área da psiquiatria. Que eu queria entender por que eu era assim. E eu não tive grandes traumas para falar para você assim, nossa, eu tive essa dificuldade. Eu acho que eu cresci num padrão muito negativo que eu fui construindo dentro da minha mente. E não percebia que eu mesma colhia o que plantava. Quando você decide fazer essa mudança de padrão de pensamento, e eu vou deixar uma dica aqui para você estudar um pouquinho sobre programação neurolinguística, que é muito interessante esse assunto. Pretendo falar sobre esse assunto em outros vídeos futuros. Quando você decide mudar esse padrão de pensamento, leva um tempo, mas vale muito a pena esse tempo. Então insista, mesmo tendo recaídas, não se deixe vencer pela dificuldade nessa transição de padrão, certo? O segundo obstáculo é a falta de persistência, que está relacionado com o primeiro item. Então as pessoas elas tentam, e quando elas percebem que quando você quer mudar um comportamento, isso não é tão simples como parece, desistem no primeiro obstáculo. E isso vale em qualquer área da nossa vida. A gente quer que a gente deseja, né, que as coisas fluam de uma forma tão fácil, tão límpida, e a vida não é assim. Nós enfrentamos dificuldades e elas podem, assim, mudar o rumo das nossas escolhas, ou facilitar ou não, mas as dificuldades fazem parte. Porque afinal de contas é você que está em jogo, é a sua felicidade que está em jogo. Entenda que a mudança de um padrão de pensamento não significa que você vai ficar o tempo todo feliz. Ai, nossa, não vou me aborrecer com mais nada. Não é assim. Você vai ter altos e baixos como qualquer pessoa tem. Mas você não vai deixar com que a sua negatividade te contamine e faça más escolhas para você. Porque quando nós estamos num padrão muito negativo de pensamento, nós tendemos a escolher aquilo que não seria a nossa escolha se a gente estivesse bem emocionalmente, estivesse pensando de uma forma mais positiva, certo? O terceiro obstáculo é você sair só da vontade, né? Do querer mudar de padrão, que seria o pensamento, e não colocar em ação. Vou dar um exemplo para você em colocar em ação.
Pare de reclamar o tempo todo. Faz uma experiência, anota no seu caderninho e faça essa experiência. Como será não ficar ruminando reclamações ou repetindo aquilo que te desagradou, mágoas, revivendo mágoas? Pare de fazer isso. Quando eu falo para parar de ser negativo, de ruminar lamentações e reclamações, não significa que você precisa aceitar tudo de bom grado. Se você sofreu uma decepção, é claro que você vai reclamar, vai desabafar, vai vivenciar essa perda, essa decepção. Mas alimentar uma decepção, ficar reclamando o tempo todo, sabe? Você só olhar o que está dando errado na sua vida, vai fazer com que você alimente isso que está dando errado. Vai fazer com que você colha essa sementinha da negatividade. Então pare de ver só as coisas que estão dando errado ou que está faltando da sua vida. Comece a agir. Como? Se vigiando. Comece a se vigiar. Vigie o padrão de pensamento na hora, porque muitas vezes a gente reclama automaticamente e isso vira praticamente um mantra. Comece a vigiar como que está funcionando o padrão da sua mente e bloqueia isso. Quando começar a vir muita reclamação, você está doido para repetir aquela mágoa que te fizeram, aquele aborrecimento para um amigo seu, pensa, não, eu não vou fazer isso, porque toda vez que eu reclamo, eu toco nesse assunto de novo, eu fico mal, eu fico irritada, eu fico angustiada, então eu não vou fazer isso comigo. Haja, comece a agir. Não adianta só querer mudar um padrão. Se você está aqui no canal agora, é porque você deseja mudar esse padrão. Então comece a agir. Quarto obstáculo, modelagem. Observe quais são as pessoas que você está modelando, o ambiente que você está absorvendo toda essa energia. A gente sempre vai modelar alguém, porque a gente aprende com os exemplos, a gente aprende com as experiências. Só que como que são essas experiências para você? Eu vou dar um exemplo prático. Se você vive num ambiente familiar onde tem muitas pessoas negativas que reclamam o tempo todo, que acreditam, que tem uma crença, né, de que todo mundo é falso. E você vai modelar isso, porque se você cresceu num ambiente assim, é natural que você crie essa crença também. Mas observe as suas crenças negativas, onde você as modelou, e você pode sim mudar suas crenças. Então, um obstáculo é você se recusar a entender quais são as suas crenças negativas. É você não se permitir mudar determinadas crenças. Enfrente as suas dificuldades, haja e se for preciso, modele uma pessoa que você admira, por que não? Você pega uma pessoa e fala assim, poxa, eu queria ser igual fulano, que encara a vida de uma forma positiva, que tem bom humor, é uma pessoa leve. Observe essa pessoa, o que ela faz para conseguir esse resultado. Isso se chama modelar. Modele essa pessoa, mas antes de você modelar uma pessoa, observe os modelos que você criou e os resultados dessas modelagens. Se funcionaram ou não. Aquelas que não funcionaram, mude os seus modelos de exemplo. E por fim, o quinto obstáculo é você ficar constantemente repetindo padrões negativos. Igual eu citei até um pouquinho antes, né, em relação à ação, parar de reclamar. A reclamação é um dos maiores obstáculos que a gente enfrenta para mudar o comportamento. Você provavelmente reclama automaticamente e nem percebe o quanto você reclama. Então eu vou pedir uma experiência aqui, se você estiver disposto a participar. Coloque aqui nos comentários qual que é a temática que você acha que é mais difícil na sua vida, que você gostaria de mudar. Gostaria de mudar as questões afetivas, do lado do âmbito profissional, de ambição. O que você acha que está nesse momento merecendo a sua atenção maior? Coloque aqui nos comentários. E durante uma semana, observe seus pensamentos e você vai dar o seu máximo para não reclamar. Certo? Vamos fazer esse acordo? Meu gatinho meu gatinho tá mexendo aqui no meu pé. Para, Patrick. Muito obrigada por você assistir esse vídeo. Se você não estiver inscrito aqui no canal, clique aqui nesta borboletinha, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo aqui no Diário da Autoestima. E até o próximo vídeo.
que você tá mexendo com a mamãe aqui? Você tá me atrapalhando a concentração? Só pra me distrair, né, gorduchinho? Coisa linda.